Oi gente, esse é o primeiro vídeo da série E Se Fosse Você, E Se Fosse Na Sua Casa. Eu tô aqui hoje na minha casa pra gente estrear essa série então de vídeos em que eu vou contar um pouquinho sobre a minha experiência, sobre o meu dia a dia, a Caroline, mãe, esposa, arquiteta e também dona de casa, porque eu sei e passei a entender, na verdade, durante todo esse tempo de atendimento com os meus clientes, o quanto essa pergunta era importante, o quanto responder essa pergunta para os meus clientes sempre foi importante. Por mais que a gente indique, faça escolhas, mostre o caminho de várias decisões, de várias definições que o projeto pode seguir, sempre em determinado momento o cliente me pergunta: e se fosse você? E se fosse na sua casa? Então essa é a pergunta que eu mais ouço no escritório ao longo desses 17 anos de atuação, e vou começar bem pelo comecinho. Se eu não fosse arquiteta, como é que eu escolheria um profissional para me atender, para construir ou então para projetar a minha casa? Bom, é fato que isso nunca passou pela minha cabeça, né? Até porque eu, como arquiteta de formação, sempre tive esse sonho de construir a minha casa. Eu moro hoje no condomínio, numa casa, está completando 10 anos que esse sonho saiu do papel, né? De realmente projetar o meu espaço, de projetar o lugar onde eu ia viver, onde minha família, né, vive hoje e que a gente pretende viver durante muito tempo também. Mas eu vejo que a própria experiência de ter construído a minha casa mudou muito a maneira de enxergar o meu cliente, de enxergar a maneira que ele tem as suas dores, os seus medos, as suas ansiedades, as suas agitações com esse processo de construção da casa. Antes, claro, de eu vir morar nessa casa, de ter projetado, começado a construção toda, eu me mudei assim que eu casei com meu marido para um apartamento e a gente passou, né, nesse apartamento por toda uma reforma, enfim, né, fiz todo o projeto de interiores, claro que foi uma experiência muito bacana também, mas eu diria que quando a gente pensa em projeto arquitetônico, construção de casa, ter essa vivência hoje no meu currículo, no meu dia a dia, faz toda a diferença para o meu trabalho, inclusive como atuação. Por quê? Porque eu passei exatamente por todo o processo que um cliente para construir uma casa passa. Desde a escolha do terreno, depois o processo do projeto, os processos de aprovação, né, os projetos complementares, cronograma de obras, orçamento, definir construtor, acompanhar tudo isso, mas não só com uma visão profissional, a visão de quem quer morar, de quem quer aquele sonho realizado o mais rápido possível, de quem quer fazer as coisas acontecerem, as coisas darem certo. E não só essa questão do projeto, no dia a dia mesmo, de você vivenciar o que é uma cozinha integrada, de você vivenciar o que é uma área externa, o que é ter uma piscina aberta em Curitiba, por exemplo, que chove e é frio, o que é ter araucária no lote, que foi uma escolha que nós fizemos, né, aqui como família, enfim, tem tantas coisas que acontecem no meu dia a dia na minha casa, que são perguntas frequentes dos meus clientes e que hoje eu me sinto muito confortável para poder, inclusive, dar essa opinião com um certo conhecimento de quem vivencia isso no dia a dia. Eu sei que essa é uma escolha difícil, né? Escolher um profissional em meio, às vezes, a tantas opções que o mercado oferece, de tantos bons profissionais, inclusive com características de trabalho muito parecidas, mas a gente precisa escolher, é assim que a gente faz para um dentista, para um médico. Buscar primeiro, antes de fazer o primeiro contato com o arquiteto, eu iria fazer uma pesquisa grande. Vou contar para vocês como é que eu começaria essa pesquisa. E não só fazendo uma pesquisa, porque eu aprendi também ao longo de muitos anos que quando a gente não sabe ou tem dúvida de alguma coisa, a melhor coisa que a gente precisa fazer é uma pergunta. Na verdade, fazendo perguntas a gente descobre coisas, a gente conhece melhor as pessoas e principalmente a gente tira todas as nossas dúvidas. Então eu faria uma perguntinha bem importante, várias perguntinhas bem importantes para esse profissional. Depois eu iria a fundo em alguns assuntos, porque realmente eu sei que essa relação de trabalho de um cliente com uma história de arquitetura, ela não é rápida, né? Se a gente falar em construção de casa, projeto, sonho de construir, enfim, até o término da casa e o cliente mudar, podem ser anos de relacionamento e vai ser super importante estar com isso, bem afinadinho. Então, se eu fosse médica, dentista, empresária, enfim, fosse de qualquer outra área, claro que tem coisas que seriam fundamentais. A primeira delas, certeza que eu contrataria um arquiteto para iniciar o meu projeto. Isso não tenho dúvida disso, né? Até porque é aquela velha frase, né? O conselho é bom, mas o exemplo arrasta. E desde pequena eu acompanho os meus pais, né? Com tudo que eles construíram e fizeram na vida, eles também sempre tiveram o apoio de um profissional. Então eu não faria isso diferente. Mas de que forma eu faria essa escolha, né?
Bom, eu pensei muito sobre isso e sempre me coloco muito no lugar dos meus clientes, principalmente quando eles me contam de que forma que eles chegaram no escritório ou de que forma que eles me conheceram. Eu vejo que tem dois canais assim hoje muito importantes em relação a isso. O primeiro deles é, claro, a indicação, né? Muitos dos meus clientes são indicações de amigos, familiares que tiveram a experiência conosco e vêm até nós por conta dessa recomendação. E outros, né, são por conta das publicações, por conta das redes sociais, da própria internet, do mundo digital hoje, que deixa isso muito acessível para o cliente. Então, certamente, essas duas fontes também seriam muito importantes para mim. E olha como as coisas mudam, né? Em 2010, quando a gente começou a construir aqui o sonho dessa casa, eu não tinha nem Facebook, muito menos Instagram. Eu entrei no Facebook em 2012, no Instagram de 2015 para 2016. Então eu não teria pesquisado provavelmente nessas redes sociais em específico. Mas hoje, se fosse começar de hoje, eu certamente estaria buscando um profissional que está ali antenado, divulgando e principalmente colocando à disposição, né, de um público em geral o seu material, a sua verdade, né, os seus princípios, os seus valores, o seu conhecimento, as suas obras, os seus projetos à disposição, para que a gente possa já, antes mesmo de fazer um primeiro contato com o profissional, já filtrar se ele realmente tem um estilo ou então se ele segue uma linha de trabalho que é aquela que a gente está buscando. Eu vejo como nesse ponto a internet ajuda muito hoje na escolha, né, dos prestadores de serviço, daquelas pessoas que se a gente vai se aproximar por algum motivo, porque eu mesma, sendo arquiteta, para buscar outros serviços, busco muito hoje na internet, nas redes sociais como um todo, né? Então, para mim é um caminho sem volta, né? Então, eu buscaria por ali. Depois disso, depois de encontrar esses profissionais e de ver aqueles que teriam a afinidade, né, com o estilo que eu estaria buscando para minha casa, para o meu projeto, para minha família, eu iria marcar, né, essa conversa, esse encontro para saber realmente desse relacionamento, porque hoje eu vejo que a base de todo o nosso trabalho para projeto é a confiança e a afinidade. A gente realmente não desenvolve projetos a curto prazo, principalmente de construção de uma casa. Muitas vezes essa relação aí vai levar 5 anos, 8 anos, até mais tempo com o cliente. Então é super importante que o cliente se sinta muito seguro, muito confiante no profissional que ele está contratando. E aí, claro, eu cheguei onde eu queria chegar com vocês, que é, se eu fosse ter uma história de arquitetura, marcasse uma reunião para conhecer melhor o profissional, enfim, tirar as dúvidas em relação ao contrato, projetos, eu certamente não abriria a mão de fazer essa pergunta. E você, como é que você vive? Numa casa, num apartamento? Eu ia buscar, sim, entender um pouquinho mais do contexto pessoal desse profissional, se é que eu já não conhecesse, né, através das redes sociais, enfim, mas justamente porque hoje eu entendo o quanto essa experiência de passar, né, no dia a dia, ou ter colocado realmente a mão na massa numa atividade que você vai contratar para fazer, como no meu caso de projeto de uma casa, o quanto isso carrega junto uma experiência importante para todos os projetos dos meus clientes. Eu agradeço muito a Deus por ter permitido que eu pudesse viver essa experiência, né, de uma maneira até recente, né, porque com 7 anos de formada eu já consegui, né, enfim, colocar esse sonho em práticas no meu local da minha família, mas hoje o mais importante justamente para mim é isso, né, hoje eu vivenciei na pele os sonhos e as dores do meu cliente e eu sei o quanto isso tem sido importante e o quanto isso me transformou também numa arquiteta melhor para os meus projetos.